Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Irani e este é o canal da Garcia Irani Sociedade de Advogados. E aí gente, que tal você demitir a sua empresa, o seu empregador? Um sonho? Não. Saiba que isso é possível e está previsto na nossa legislação trabalhista. Vamos falar hoje de rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, aproveita a oportunidade para se inscrever no nosso canal e deixar também aquele like no vídeo, assim você fortalece esse trabalho que a gente vem desenvolvendo semanalmente. E não se esqueça de clicar no sininho de notificações para que você possa receber todos os alertas sobre nossos futuros materiais. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e se mantém sempre muito bem informado. Agora, com relação ao assunto de hoje, você sabia que se você passou meses sem receber salário, sofreu situações constrangedoras de assédio moral ou sexual ou se trabalhou para uma empresa que fazia o recolhimento irregular do FGTS ou mesmo da contribuição previdenciária, você pode recorrer à Justiça do Trabalho para demitir o seu empregador? É isso mesmo. Essa possibilidade está prevista na legislação trabalhista, recebe o nome de rescisão indireta do contrato de trabalho e, quando é reconhecida na Justiça, o empregador tem que pagar todas as verbas rescisórias como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa. Ele não perde nenhum direito, como ocorre quando ele pede demissão, pede as contas. Essa forma de rescindir o contrato de trabalho é possível sempre que o empregador cometer falta grave contra o empregado, sempre que desrespeitar a lei trabalhista ou as condições contratuais acordadas, deixando de cumprir com suas obrigações. Para essa modalidade de rescisão, é necessário que o empregador haja de tal modo que torna impossível e intolerável a continuidade da prestação de serviços por parte do funcionário. Você pede a rescisão indireta do contrato de trabalho por meio de uma ação trabalhista e, quando ela é reconhecida pela Justiça, o empregador é condenado a pagar ao ex-empregado todas as verbas rescisórias, como se o funcionário tivesse sido demitido sem justa causa. Então, o empregador será condenado a pagar o saldo de salário, o aviso prévio, as férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, o 13º salário proporcional, além de haver a liberação dos valores depositados no FGTS e multa de 40% e entrega das guias para solicitação do seguro-desemprego. Ou seja, vai receber tudo o que receberia normalmente se tivesse sido demitido sem justa causa. Os fatos que motivam a rescisão indireta do contrato de trabalho, eles estão previstos no artigo 483 da CLT e são várias. Por exemplo, vamos imaginar aqui a situação em que o empregador exija do empregado serviços além das forças físicas deste trabalhador ou além da sua habilitação profissional ou técnica, ou mesmo seja forçado a trabalhar sem a ajuda de equipamentos necessários para desenvolver a sua função, ou serviços fora do que estavam previstos no contrato de trabalho que foi assinado quando foi contratado. Tudo isso é fato que motiva a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas não é só isso não. Vamos imaginar que o empregado ele seja tratado com brutalidade e descortesia pelo seu empregador ou por outro empregado com rigor excessivo, ou mesmo seja obrigado a trabalhar em um ambiente que não preserve as normas de higiene e segurança do trabalho, em situação que coloca esse trabalhador em risco, ou então descumpra obrigações do contrato de trabalho previstas em lei ou nas convenções e acordos coletivos de trabalho, como as que se referem à função, ao salário, ao horário e ao local de trabalho. Ou o empregador ou outro empregado pratica ato contra a honra ou a boa fama do trabalhador ou de sua família, ou mesmo agride o empregado fisicamente. E olha, não precisa ser uma agressão grave, pode ser um pontapé, ou um tapa, um empurrão. Tudo isso caracteriza motivo para rescisão
indireta do contrato de trabalho. E nós não podemos nos esquecer dos casos em que o empregador ele reduz o trabalho do empregado que é pago por tarefa, diminuindo sensivelmente o valor do seu salário. Veja que eu citei aqui diversas situações que garantem ao empregado o direito de demitir o seu empregador, de rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Todas buscam proteger o ambiente de trabalho e o empregado para que ele possa desenvolver a sua atividade profissional em um ambiente saudável. Inclusive, é obrigação do empregador zelar, cuidar para que o ambiente de trabalho seja saudável, o que justifica que o pedido de rescisão indireta ele seja motivado até mesmo por fatos que tiveram origem em ações de outros empregados. Não precisa ser somente o empregador a fonte do problema. Agora, quando eu recebo esse tipo de consulta, sempre me pergunto se diante dessas situações que autorizam a rescisão indireta do contrato de trabalho, os empregados devem deixar o emprego. O fato é que o empregado pode deixar o emprego se estiver diante de qualquer uma das situações que citei, mas nem sempre é indicado que ele proceda dessa forma, nem sempre é indicado que ele deixe o emprego antes da decisão da Justiça do Trabalho. Eu vou explicar aqui mais ou menos essa situação. Existem casos como o não cumprimento das obrigações do contrato pelo empregador e como o da redução do trabalho do empregado que afeta ali negativamente o valor do salário, em que eu entendo ser aconselhável que o empregado não deixe o emprego, porque o risco de não ser reconhecida a rescisão indireta, ele é um risco considerável nesses casos. Nesses casos é recomendável que o empregado ele deixe o emprego somente depois da Justiça do Trabalho realmente entender que o motivo configura a causa de rescisão indireta. O empregado tem que ter muito claro em sua mente que ele tem a obrigação de provar que o fato que está embasando, o seu pedido de rescisão indireta, ele realmente ocorreu. É dele a obrigação de provar. E se o empregado deixa o trabalho e não prova os fatos, ele perde a ação. O empregado ainda tem que ter em mente que entrando com uma ação trabalhista e ficando no trabalho, existe uma boa probabilidade da empresa não querer mais ele como empregado e acabar demitindo sem justa causa. Neste caso, o da empresa o demitir sem justa causa durante a ação trabalhista, a dispensa indireta solicitada na justiça pelo empregado, ela será convertida em dispensa sem justa causa e tudo, de certa forma, estará resolvido. Agora, uma coisa que realmente eu não aconselho é que o funcionário peça demissão ou mesmo abandone o trabalho, porque não tolera mais o comportamento abusivo do empregador para depois, e somente depois, ajuizar a ação trabalhista para pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sabe por quê? Porque depois que você pediu demissão, você não vai poder solicitar a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Tudo vai ficar bem mais difícil. E se você abandona o emprego para depois ajuizar a ação trabalhista, você corre o risco do empregador rescindir o contrato de trabalho por justa causa, por abandono de emprego, o que também vai dificultar muito a sua discussão judicial sobre a rescisão indireta. Então a minha orientação é de que se a convivência entre você e o empregador realmente seja insustentável, você não peça demissão e avise o empregador por que está deixando o emprego, para que a empresa não possa considerar a sua ausência como abandono. Esse aviso não pode ser feito de boca. Você tem que fazer este aviso por escrito, de uma forma que possa comprovar que avisou a empresa. Talvez a forma mais fácil e rápida é enviar um telegrama com cópia e aviso de recebimento para a empresa. Neste telegrama você deve informar que está rescindindo o contrato de trabalho por justa causa do empregador, deixando claro o motivo, informando a data que deixou de ir trabalhar e considerou rescindido o seu contrato de trabalho. Agora vamos imaginar que você esteja em uma das situações do artigo 483 da CLT. Em uma das situações que autorizam a rescisão indireta, o que você deve fazer? O ideal é que, num primeiro momento, você tente uma solução amigável com o empregador para tentar resolver o problema sem envolver o judiciário.
Caso não seja possível a solução amigável, é recomendável que o empregado procure um advogado especializado em direito do trabalho para lhe auxiliar. O empregado irá informar os fatos e provas do que está ocorrendo para que este profissional avalie se é viável um processo judicial. Bom, gente, é isso aí. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado por sua audiência. Lembrem-se de dar um like no vídeo. Isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal. E compartilhe também o vídeo com os seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar por dentro de todas as novidades. Tchau e até a próxima!